Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Como vocês podem ver ali, eu coloquei a mão na minha barriguinha, nesse meu buchinho aí, porque sim, gente, estou grávida novamente, tá? Pra quem não sabe, meu nome é Isabel, eu tenho 27 anos, sou casada e tenho 2 filhas. Estou esperando o terceiro, que eu ainda não sei o que é, gente. Decidi gravar esse videozinho pra vocês, pra contar mais ou menos como foi que eu descobri a minha gravidez. Enquanto isso, gente, eu vou organizando a casa, né? Porque eu gosto de organizar a minha casa. Na verdade, sim, a gente gosta e não gosta, né? Tem dia que a gente gosta de dar aquele trato na casa, tem dia que a gente não quer fazer nada, né? Faz mais por obrigação, às vezes, né? Mas eu gosto, sim, de manter a minha casa limpa, né? E eu acho que a gente tem que cuidar, assim, da nossa casa, do nosso lar, né? Comecei ali limpando, arrumando o quarto das crianças, tá? Então, enfim, gente, eu tenho 2 filhas, uma tem 7 e a outra tem 4. Eu estava usando anticoncepcional, estava usando uma injeção trimestral e só que eu engordei muito. Engordei bastante com uma injeção que eu estava tomando. Agora eu não vou conseguir falar o nome, tá? Porque é um pouquinho difícil. Mas eu vou colocar ali na legenda pra vocês. E ela era assim, eu não menstruava com ela, né? Eu vou falar bem assim, rasgadamente, eu não descia pra mim, né? E eu não menstruava, então, tipo assim, eu tomava ela todo de 3 em 3 meses e não descia. Não fazia nem cosquinha, nem nada. Só que eu engordei de uma forma que vocês não têm ideia. Eu comecei a tomar ela porque eu estava assim, só usando o preservativo desde que a minha menina nasceu, a Maeli, e a gente nunca se preveniu com anticoncepcional. Eu, na verdade, nunca tomei anticoncepcional e a gente se prevenia. Fiquei 4 anos assim. Só que, gente, aconteceu muita coisa. A minha sogra faleceu, fui morar na casa dela pra ajudar a cuidar dos meus cunhados, cuidar da minha cunhada, na verdade, né? E os meus 2 cunhados moravam, né, lá e a gente ficou lá pra ajudar. Só que nesse meio tempo a gente não tava bem. E eu falei, gente, eu não posso engravidar agora, né? Eu tava passando por psicólogo por conta de ansiedade. E aí eu falei, não, eu quero colocar injeção, usar algum método. E como havia tomado anticoncepcional e não dava certo, por conta de esquecimento, questão também de efeito colateral, que não estava me dando bem, e a médica que eu passava lá no antigo posto que eu consultava, falou assim, ó, por que você não toma aquela de 3 meses? Você não vai menstruar, mas ela não tem tanto hormônio. Gente, ela disse isso pra mim. E eu ali claramente falei, não, então tá bom, se ela tá falando que não tem tanto hormônio, não vai fazer mal pra mim, ela tem menos efeito colateral. E eu falei, ok, comecei a tomar, gente. Assim que minha sogra faleceu, no outro mês eu já estava tomando, porque realmente eu não estava bem. Eu imaginei que uma criança naquele momento também não, comigo, na situação ali que a gente estava, se encontrava, não seria bom, né? Não que filho vai atrapalhar, mas eu acho que a gente é adulta, a gente precisa ter um pouco de noção das coisas, né? E enfim, e aí comecei a tomar, mas gente, eu engordei demais. Eu engordei assim, quando eu saí da minha casa, que eu morava de aluguel, fui pra casa da minha sogra depois que ela faleceu, eu já não estava bem, então eu tava emagrecendo. Emagreci bastante. Depois que minha sogra faleceu, eu emagreci mais ainda. Por conta de ansiedade, eu não estava bem, mudança. Foi horrível, gente, tremendo. A falta da minha sogra também foi algo que me contribuiu pra ansiedade, né? E aí eu emagreci muito. Só que quando eu comecei a tomar injeção, gente, eu engordei, comecei a engordar. E as pessoas viam que eu tava magra e falavam, nossa, você tá tão magrinha. Só que quando eu comecei a tomar injeção, acho de 3 meses, gente, comecei a engordar muito. As pessoas, nossa, você tá engordando, que bom. Porque, gente, eu tava muito, muito gorda. Muito, muito magra, quer dizer. E aí nisso, gente, eu tava inchada, eu comecei a inchar, mas não era uma gordura assim, era um inchaço. O meu rosto foi ficando redondo, o meu ombro, gente, eu tenho um ombro mais largo, esse ombro meu ficou gordo, assim, eu fiquei completamente, as minhas roupas não serviam, sabe, a minha barriga cresceu muito, parecia que eu estava grávida. E nisso eu falei pro meu esposo, eu já havia quase tomado já umas 3 doses, ou seja, uns 9 meses eu já tava tomando ela. E eu falei pro meu esposo, eu não quero mais, eu comecei a passar muito mal. Mal no sentido assim, eu sentia muita tontura, muita fraqueza. E o fato de não menstruar também acho que é uma coisa bem estranha, né? O corpo foi feito para isso. É, eu acredito que tem uma função muito importante na menstruação no corpo da mulher. E aquele negócio de você não menstruar estava me deixando assim, não sei. É psicológico? Pode ser.
E ali, gente, eu já tava ficando assim doida com esse negócio. E aí eu peguei e falei, não, quer saber? Eu vou parar de tomar. Fui lá, falei pro meu esposo, eu engordei demais, que eu vou mostrar pra vocês uma foto. Depois, antes e depois. No próximo vídeo eu mostro. E o nome também do remédio, da injeção que eu tomei. E eu falei, quer saber, eu não vou tomar mais. Eu parei, gente. Nisso que eu parei, a gente começou a usar camisinha. E eu falei, eu vou esperar. Quando descer pra mim, eu vejo o que eu vou fazer. E nisso, desceu. Demorou pra descer, viu, gente? Porque não é forte a injeção, mentira, ela é muito forte. Eu fiquei meses sem menstruar. Muito meses sem menstruar, assim. Fiquei quase um ano. Pra vocês terem ideia, minha sogra tinha falecido em outubro. Dia 28 de outubro, eu voltei a menstruar, gente, praticamente no outubro do outro ano. Tinha quase um ano que minha sogra tinha falecido e não tinha descido ainda pra mim. Então, assim, e a gente se prevenindo. E aí, nisso, gente, eu comecei a falar, eu vou pôr o DIU. Nessa daí eu falei, eu vou pôr o DIU. Comecei da entrada, fui no médico. E aí foi passando os anos e aí voltou a descer pra mim, comecei a descer normal. Falei pro meu esposo, falei, vamos pôr o DIU agora, porque eu acho que é menos arriscado, né, do que eu ficar tomando essa bomba de hormônio. E nisso, gente, eu comecei só a usar camisinha preservativa, a gente se cuidando muito bem, porque não queria no momento engravidar, não era algo que eu planejava, né? E aí começou a acontecer algumas situações lá na minha casa, lá na casa da minha sogra, com os meus cunhados. E aí, gente, eu fiquei assim, tremendo, assim, de medo de engravidar.